Salmo 34. Abra sua Bíblia mais uma vez no livro dos Salmos, só que o 34. Antes da leitura, vamos orar. Amado Pai, nós estamos nesse momento de adoração, de reflexão também, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nesses instantes em que, mais uma vez, leremos a Tua Bíblia, Teu livro santo, a Tua palavra, e sejamos tocados pelo Senhor. Que o Senhor possa nos sensibilizar, de fato, mover as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas ações em direção à Tua vontade. Seja nos abençoando, que todos aqueles que ouvirem essa mensagem essa noite, seja aqui no santuário, acompanhando remotamente, possam refletir em quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Todo o Salmo 34 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Vamos ler juntos? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. É um salmo mais extenso, riquíssimo. Naturalmente que nós não vamos realizar toda uma exposição desse salmo, por conta de tantas expressões importantes e que nos levam a diversas reflexões. E mesmo que eu dedicasse aqui 1-2 horas refletindo em todos esses aspectos do salmo, eu creio que o proveito iria ser muito baixo. Então, na verdade, eu quero extrair algumas lições importantes nesse salmo sobre uma vida marcada pela gratidão. Salmo 34 é um acróstico do alfabeto hebraico. Ele vai trabalhar todas as letras do alfabeto hebraico nos seus versos. Esse salmo foi composto por Davi depois de uma situação, eu diria, tragicômica, porque Davi estava diante dos filisteus, fugindo, foi parar ali acidentalmente em Gate, diante do rei dos filisteus, o corajoso Davi, o destemido Davi,
grande guerreiro de Israel, e os filisteus eram inimigos mortais do povo hebreu, e estavam com um grande guerreiro no saguão real. O que os irmãos acham que os filisteus iriam fazer com Davi, que era reputado como uma ameaça aos filisteus e a opressão que eles faziam sobre o povo de Deus? Davi teve uma ideia, no mínimo esquisita. Ele resolveu, diante do rei, dos seus súditos, dos soldados, se fazer de doido, usando assim uma linguagem bem popular. Se fez de louco. Começou a falar umas coisas que não tinham nada a ver, ter um comportamento esquisito, e aquilo deixou o pessoal um pouco assustado. Eles ficaram tão assustados, não, vamos liberar esse homem, que esse homem aí não vai, já está estragado. Ele não é mais nem uma ameaça. E Davi escreve esse salmo depois desse episódio. Estava literalmente no céu da boca da onça e Deus o livrou. Deu a ele essa ideia, no mínimo, inusitada. Uma das ênfases desse salmo é o temor do Senhor. É temer a Deus e não aos homens. É uma das ênfases. Mas algo também que salta aos olhos em todo o salmo é a confiança nas boas intenções de Deus. Eu vou colocar dessa forma. Deus está sempre bem intencionado em relação às vidas dos seus filhos. Nós não estamos numa pegadinha cósmica. Deus não está rindo de nós. Deus não se esqueceu de nós. Deus sabe de tudo que acontece conosco, o que vai acontecer ainda, e tem um propósito bom. Esse salmo nos chama a atenção para não perdermos de vista as boas intenções do Senhor. Mesmo no saguão dos seus inimigos, no saguão real de seus inimigos, Davi viu a bondade do Senhor. Meus irmãos, o crente de fato precisa ter uma vida de gratidão a Deus. Todos nós precisamos. E eu quero falar de algumas instruções sobre essa vida de gratidão. A primeira delas é que nós precisamos bendizer ao Senhor. Versos 1 ao 3, versículos extremamente conhecidos. Foi até feito um corinho, um cântico na igreja, com esses 3 versos. Mas observe bem aí os verbos bendizer, gloriar, engrandecer e exaltar. Aparecem esses verbos. O nome Senhor é usado 16 vezes nesse salmo. Davi interrompeu a marcha com seus homens para que eles pudessem juntos se concentrar na adoração ao Senhor. Davi parou por um momento daquela fuga, daquela vida enlouquecida, de batalhas, de fuga de Saul. E ele parou por um momento para contemplar o Senhor. A necessidade que nós temos de bendizer a Deus em todo o tempo. Ele disse que nós devemos bendizer, eu bendirei, ele está falando dele, mas é uma lição que extraímos para nós também, deve ser todo o tempo. Separar um momento para contar aquilo que o Senhor tem feito. Segundo o pregador puritano Thomas Watson, ao orarmos, agimos como seres humanos, mas ao adorarmos, agimos como os anjos. Quando nos colocamos diante de Deus com aquela oração aflita, angustiante, estamos na nossa condição de seres humanos limitados, vulneráveis, frágeis. Mas quando nos colocamos no caminho, na senda da adoração constante, aí estamos quase que no mesmo nível dos anjos. No domingo passado, dando aula para os catecúmenos, eu me lembrei de uma lição muito preciosa que eu tive logo no início da minha conversão, há mais de 20 anos atrás. A pessoa que nos discipulou, ela me ensinou essa lição para aquele grupo e eu guardei no meu coração essa lição. O Senhor Jesus nos ensinou a
a oração dominical, chamada dominical, a oração do Pai Nosso. Mas eu achei interessante o que esse líder naquele período nos ensinou sobre a oração. E ele disse o seguinte: toda oração, primeiramente, deve ser uma aproximação a um Deus que é santo e um reconhecimento do que eu sou. Eu sou um pecador. Eu sou limitado. A oração começa por aí. Na sequência, olha-se para essa grandeza de Deus, a adoração. Começa a olhar quem Ele é, os seus atributos, aquilo que Ele tem feito, não apenas as dádivas, mas quem Ele é. Então, a oração contendo confissão, adoração, intercessão, que não é orar por você, mas é orar pelos outros. Você vai interceder pela igreja, pelo seu pastor, por alguém que você lembrou que está doente, que precisa... Às vezes as pessoas até pedem para a gente para que nós oremos. E aí sim, por último, as minhas petições. Se você dedicar bastante energia para os 3 primeiros itens, o último quase você não vai lembrar de nada. Porque você vai olhar para a sua condição de pecador, você vê que não merece nada. Para a grandeza de Deus, o amor dele vai ficar tomado da alegria desse amor dele, dos atributos que ele tem manifestado, da salvação. E se você for interceder por todo mundo que precisa, você vai passar o dia todo orando. Esses elementos, mas a adoração tem de estar envolvida. Bendizei ao Senhor em todo o tempo. Davi dá graças ao Senhor, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que o louvor humano jamais poderá tornar o nome de Deus maior do que ele é. Mas o desejo de Davi é que o seu louvor atraia os outros para que estes enalteçam o nome de Deus. Nosso louvor deve chamar a atenção dos outros. Eu me lembro que eu estava certa feita visitando algumas pessoas, não da igreja, mas eram alguns parentes, e havia uma igreja muito perto da casa daquele apartamento. E eles ficavam no térreo e cantavam, aí geralmente o som sobe. Você sentia vontade de ir ao templo para adorar com os irmãos. Tamanho vigor que eles louvavam o Senhor. O louvor deve ser tamanho que as pessoas de fora vão olhar e dizer: olha, quem é esse Deus que fez tantas coisas por ele? Só pode ter sido o Senhor. E o que o Senhor fez por Davi? Respondeu à oração dele, versos 4 e 15, supriu as suas necessidades, versos 9 e 10, livrou-o das dificuldades, verso 17, e protegeu-o do perigo, verso 7. Eu penso que principalmente isso Davi tem em mente quando escreve esse salmo. O fato é que Davi não se gloriou na sua astúcia, na sua inteligência, no seu improviso, para se fazer de louco, no momento certo, na hora certa. Em nenhum momento você vê Davi ao longo do salmo: ai, eu fui muito bom, eu fui demais, porque eu tive aquela ideia na hora certa. Não. Ele não se gloria na sua astúcia ou nas suas habilidades, mas ele se gloria unicamente no Senhor, naquilo que o Senhor fez. Para Davi, o povo de Deus por si mesmo não é coisa alguma, apenas os mais humildes e pobres dentre todos os homens. Porém, é um povo que tem todas as coisas, porque é um povo que pertence ao Senhor de tudo. Os israelitas temiam ao Senhor, eles eram separados, santos como seus justos, e eram servos do Senhor. E saber, irmãos, de fato, quem somos em Cristo, é o que deve criar em nós esse desejo de bendizer ao Senhor. Às vezes, a tribulação é tamanha que nós não conseguimos louvar.
Você pode até perder a sua voz para louvar. Mas se nós pararmos para pensar quem somos diante do Senhor, aí as razões são muitas. Eu não preciso de uma bênção específica. Eu preciso apenas saber quem eu sou diante desse Deus. Uma outra instrução para uma vida grata é buscar ao Senhor, versos 4 ao 8. Davi deu testemunho triplo do que Deus fez para o seu povo. Ele diz que Deus salva, versos 4 ao 8, ele guarda, verso 7, e ele satisfaz, verso 8. Davi buscou o Senhor e foi salvo de todos os seus temores. Em seu interior clamou ao Senhor e foi liberto das tribulações ao seu redor. Buscar ao Senhor, irmãos, é o mesmo que olhar para Ele. A expressão buscar ao Senhor é isso. É tirar os olhos, a atenção daquilo que está causando tensão, preocupação, inquietação e colocar os olhos no Senhor e olharmos para o Senhor pela fé. E Ele olha para nós e levanta sobre nós a luz do seu rosto. Se andarmos com incredulidade, o nosso rosto será envergonhado. Eu não sei se você já pôde testemunhar uma pessoa com síndrome do pânico, ou se você já sofreu disso. É algo absolutamente irracional. Parece que a chave do racional é desligada. A pessoa começa a ter uma sensação horrível, uma sensação ruim, até mesmo gosto amargo na boca, o coração palpita, os olhos perdem um pouco o foco, a audição do ouvido fica meio também prejudicada, a pessoa não consegue raciocinar, perde as forças. E muitos o que conseguem é gritar, se conseguir gritar ou chorar. É algo irracional. Não existe nenhum perigo ali. Às vezes não existe nenhum perigo. Mas a pessoa desenvolveu uma fobia social, uma fobia de elevador. Eu pego muito elevador na semana, levando meu filho para as terapias, e eu sempre observo. Tem pessoas que eu vejo que pegam elevador por obrigação, porque precisam pegar elevador. A pessoa está ali dentro em pânico. Ela começa a segurar as mãos, começa a respirar fundo, pergunta se já chegou no primeiro andar e teve aquela voz, primeiro andar. A pessoa chegou no primeiro andar, não, acabou de falar, né? Porque o medo começa a tomar conta do coração. E Davi percebe que nesse buscar ao Senhor, seus temores foram se dissipando. Ele se tornou mais corajoso no Senhor. Mas se nós andarmos, irmãos, na incredulidade, nós seremos envergonhados. Mas por outro lado, se andarmos pela fé, o nosso rosto será iluminado, como ele diz no verso 5. E esse rosto iluminado é um semblante de alegria de uma mãe que recebe seus filhos em casa. Aquela mãe que ama muito seus filhos e quando vê todos reunidos, ela fica ali feliz e quer conversar, quer interagir. É nesse sentido, é um local de segurança. Nos sentimos seguros. É o que eu tenho insistido com os irmãos. Muitas vezes nós oramos e nada muda, mas o nosso coração muda. A nossa disposição interna muda para enfrentar as adversidades. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E prosseguindo, irmãos, além de bendizer e buscar ao Senhor, ele fala do verso 9 ao 14, temer ao Senhor. E essa expressão temor do Senhor é pano para manga. É um dos termos mais abrangentes de todo o Antigo Testamento. E esse termo, temor ao Senhor, descreve realmente a atitude que o crente deve ter em relação ao seu Deus. É a devotada reverência de um santo confiante. Não é um santo arrogante, mas ele sabe em quem ele crê. Os que confiam em Deus descobrirão que ele cumpre a sua palavra empenhada.
e não terão falta de nenhuma das coisas que o Senhor prometeu na aliança. Nada. Aqueles que temem ao Senhor não precisam temer nada dessa vida, pois o temor a Deus lança fora as incertezas. Se eu preencher o meu coração com o verdadeiro temor ao Senhor, meu coração não será tomado pelo medo das más notícias. Os irmãos viram que nós estamos numa pandemia e vem uma crise hídrica, ano que vem a ameaça das consequências dessa festa do carnaval e ficamos inseguros. O que será de nós? Mas se o nosso coração está tomado pelo temor ao Senhor, nós não vamos temer as incertezas desta vida. Se não recebemos aquilo que consideramos necessário hoje, significa que isso não é bom para a gente hoje. Ou talvez nunca. Haverá um momento em que Deus vai nos dar. Aquilo que é essencial, Deus vai prover, mesmo sem a gente pedir. Mesmo sem a gente pedir, Deus vai prover todas as ferramentas e recursos que precisamos para seguir a nossa vida na direção que o exalte e o glorifique. E Davi trata de algumas atitudes básicas que expressam o temor do Senhor. Verso 12 ele diz que é desejar o que é bom. Um coração que teme ao Senhor deseja aquilo que é bom. Os justos nunca vão buscar algo que fique aquém da vontade do Senhor. Salomão tinha riquezas, conhecimento, fama, poder, mas em Eclesiastes capítulo 2, verso 17, ele diz: aborreci a vida. Ele perdeu o gosto pela vida. E o servo do Senhor vai desejar aquilo que é bom. O temor do Senhor também se expressa em dizer a verdade. Verso 13. Ele fala do controle da língua. Tiago diz que se a gente controla a língua, nós controlamos o corpo inteiro. Todo o nosso corpo estará sob controle, porque a língua é o arreio do corpo. E também, uma vida de temor se expressa em buscar o que é certo à luz da Bíblia. Verso 14. E aqui, meus irmãos, está embutida uma resolução para abandonar o pecado nas nossas vidas. Deixar, se despojar de todo o peso. O pecado é um fardo que torna a nossa caminhada mais difícil. Então, despojar-se disso. Mas além de bendizer ao Senhor, buscar o temor dele, além de bendizer, buscá-lo e temê-lo, uma última instrução que eu quero deixar aqui é confiar, que é um dos temas centrais desse salmo. Em nenhum momento desse salmo, Davi dá a entender que a vida de fé e obediência poupará os filhos de Deus de enfrentar problemas. Na verdade, a Bíblia toda não dá esse tipo de evangelho. No entanto, ele promete que se confiarmos no Senhor e o invocarmos, ele pode atravessar os problemas conosco e transformá-los em bênçãos para nós. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. É o Senhor passando conosco. Meu filho já está aí com 3 anos e 8 meses. E às vezes quando nós estamos na rua, eu tenho o hábito de sempre andar segurando a mão dele. Até pelo autismo, com carro, eu tenho muito medo. Então sempre seguro a mão dele bem firme. E fico atento a todos os movimentos. Mas se de repente eu ficar desatento em algum momento e for resolver alguma coisa e largar a mão dele, ele já fica ali por perto. Se eu sumir então, ele entra em colapso. Ele entra em desespero. Porque é um lugar desconhecido. Irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer conosco no futuro. Nos é desconhecido. Nós precisamos do amparo, do escudo do Senhor em todo o tempo. Ainda que eu não saiba o que vai acontecer comigo, mas a certeza de que Deus vai comigo já me encoraja. Já me encoraja a passar até mesmo pelo vale da sombra da morte. Se nós chegarmos no nível do verso 4 do Salmo 23, é isso aí mesmo.
Ainda que eu venha atravessar por uma luta tremenda, eu não vou temer se o Senhor estiver comigo. Se a presença do Senhor estiver comigo. Então, irmãos, é necessário confiar no Senhor. O Senhor pode nos ajudar contra os nossos sentimentos. A garantia é de que Deus está perto de nós quando o nosso coração estiver quebrantado e o nosso espírito oprimido. Você entendeu isso? Quanto maior for o sofrimento, mais nós vamos perceber a mão de Deus sobre nós. É exatamente isso. Porque nós vamos perceber a nossa vulnerabilidade, a nossa limitação, a nossa fragilidade. Não tenho mais ninguém no céu e na terra a não ser o Senhor. A quem eu vou recorrer senão o Senhor? Esse é o ponto que o Senhor quer que cheguemos. O Senhor cuidará da nossa segurança física até que o nosso trabalho aqui tenha sido completado. Essa é a convicção que eu tenho. Não vai ser um vírus que vai levar precocemente, um acidente, tantas variáveis de acidentes internos e externos que podem acontecer conosco. Às vezes a pessoa morre, não é porque arrebentou uma veia na cabeça, ela morreu. É a explicação que se tem. Isso só comprova que é Deus quem está conduzindo o nosso destino. Temos que tomar os cuidados, não sair de madrugada, né? Usar o cinto de segurança. Enfim, todos os cuidados nós precisamos tomar também, para não termos os acidentes. Mas em última instância, é o Senhor quem está cuidando de nós. E se Ele tem algo a fazer na sua vida, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar vida, Ele vai te dar vigor para fazer. Não se preocupe. Ele vai cuidar de você. Então essas são 4 instruções para que nós possamos, de fato, ter uma vida de gratidão, marcada pela gratidão ao Senhor. Primeiro é bendizê-lo em todo o tempo, buscá-lo, temê-lo e confiar. O Senhor sempre ouve o clamor do seu povo e está pronto para livrá-los de suas tribulações. Está pronto para socorrer. Vamos abrir um texto do profeta Isaías, no capítulo 57. Deus está perto de todo aquele que o invoca em verdade. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos oprimidos. O alto, o sublime, o santo, que habita num alto lugar, mas Ele habita conosco também. Meus irmãos, que Deus nos ajude essa noite a compreendermos isso, a contarmos as bênçãos, apesar das provações, que não seja apenas um dia no ano, mas que seja uma marca da nossa vida cristã. É tão triste, às vezes, encontrarmos com crentes que só reclamam da vida, só murmuram, só reclamam do tempo, reclamam da falta de dinheiro, reclamam da comida, reclamam do cônjuge, reclamam dos filhos, reclamam do trabalho, reclamam do chefe. Como é ruim você conviver com pessoas que só reclamam. O crente não tem motivos para reclamar, irmãos. Nós temos o Senhor. Então que Deus aplique essa palavra aos nossos corações.